Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de matemática para concurso. Hoje com um tema sobre funções, né? Onde nós vamos definir aqui de maneira bastante teórica todas as bases, tudo aquilo que você precisa saber sobre função e até a função do primeiro grau, né? Em uma outra aula, em outro vídeo, nós podemos falar sobre a de segundo grau, mas essa será específica para expressões algébricas que são chamadas de funções, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. O que é uma função? Bom, determinando aqui de maneira bem simples para que você possa entender, a palavra função já pode te indicar algumas coisas sobre o que é, o significado do que é uma função. A função é uma expressão algébrica, né, onde envolvem letras, incógnitas, onde você está relacionando pelo menos duas grandezas. Então, se por exemplo eu tenho uma grandeza x e eu vou relacionar ela com y, onde uma é dependente da outra, ou seja, para que eu possa ter um resultado em y, o x deve estar variando, mudando o seu valor e gerando uma resposta, ou seja, você coloca um valor de entrada e ele te devolve um valor de resposta, que seria o y. E pode ser também o contrário, né? Você colocar um valor para y e determinar qual seria o valor de x necessário para que y existisse. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui com uma sequência numérica, tá? Vamos dizer que eu tenho a sequência numérica para x 0, 1, 2, 3 e 4. E os valores de saída, vamos dizer assim, quando x for um zero, né, quando x representar o valor zero, vamos dizer que o y será o valor 2, tá certo? Para o valor do x igual a 1, o y será aqui 3. Depois do 2, eu vou ligar aqui para o 4. 3 vai virar um 5 e o 4 vai virar um 6. Se você perceber que a sequência de uma para outra, elas têm uma relação de somar duas unidades, ou seja, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e assim sucessivamente, tá? Isso determina já uma função, onde você tem aí valores de entrada e de saída que correspondem a um padrão algébrico, né? A gente chama isso aqui, ó, de padrão algébrico. Esse padrão algébrico ele é determinado por uma lei de formação, né? Uma expressão que vai relacionar essas duas grandezas, e essa lei de formação é que a gente chama de função. Mas o que não é uma função, Gutierrez? A função ela não pode ser caracterizada se, por exemplo, do mesmo valor de x de entrada gerar duas saídas. Isso não pode acontecer, porque aquele valor de entrada ele vai gerar um valor único de saída. Não tem como ter um valor duplo de saída, tudo bem? Nós temos algumas funções, como por exemplo a função quadrática, né, que é a função do segundo grau, e ela tem meio que uma simetria, mas cada valor de x possui a sua resposta, tá certo? Não tem como o mesmo valor de entrada gerar dois valores de saída, tudo bem? Porém, o contrário pode acontecer. Pode ser que esse 2 aqui seja a resposta para mais de um valor de x, tá certo? Então, por exemplo, pode ser que do número 1 aqui saia uma seta que vai chegar lá no 2 também. Pode existir funções que na sua configuração, no seu padrão algébrico, os valores de x podem acabar coincidindo com a mesma resposta, tudo bem? Então vamos assumir aqui um exemplo. Vamos supor aqui uma função onde nós vamos denominar aqui por f de x, mas também pode ser y, tá certo? Ela pode ser escrita das duas maneiras. F de x igual a x mais 1, tá certo? Ou y igual a x mais 1. Observe que se eu for substituindo esses valores aqui em x, né, a nossa variável x, ela vai me dar respostas diferentes. Então, por exemplo, se for perguntado qual é o f de 5, isso significa que eu quero saber a função quando x é 5. O que é que vai acontecer, né? Então, no lugar de x eu vou colocar 5, com mais 1 vai dar igual a 6. Então, veja, para um valor de x igual a 5, me trouxe como resposta, né, como resultado, como saída, o valor 6. Tudo bem? Então, para cada valor de x, vai gerar um valor para y. Vou dar um outro exemplo de função aqui, dessa vez com multiplicação, né? Vamos supor aqui uma função g de x igual a 3x mais 5. Observa agora, eu vou pedir alguns resultados aqui para os valores de x. Se o f for f de 0, eu quero saber o f de 1
e quero saber também o f de 5. E no final, já vi em questões de concurso que é pedido uma operação com esses f's aí, com cada um desses resultados de função, que são os seguintes. Exemplo, qual o resultado de f de 0 vezes f de 1 dividido por f de 5? Isso pode acontecer, né? Ele pergunta aqui um valor z igual, qual é o resultado z, sabendo que é f de 0 vezes f de 1 dividido por f de 5. O que é que a gente tem que fazer? Substituir e fazer cada uma das funções separadamente. Então, primeiro a f de 0, ou seja, quando x é igual a 0. No lugar de x, a gente coloca 0. 3 vezes 0, porque quando você gruda uma letra com um número, representa que elas estão sendo multiplicadas, tá? Mais o 5. 3 vezes 0 vai dar 0. Sobra então o 5. Aqui embaixo, f de 1. 3 vezes 1 mais 5. 3 vezes 1 vai dar 3. Com mais 5 vai dar 8. Lembre-se sempre de fazer as multiplicações com prioridade, mesmo que elas não venham no começo da expressão. E o f de 5? 3 vezes 5 mais 5. 3 vezes 5 vai dar 15. Com mais 5 fica 20. E agora é só montar a nossa fração aqui do que ele acabou de solicitar, né? O f de 0 dá 5. O f de 1 dá 8. E o f de 5 deu 20. Somando 5 com mais 8 dá 13. E embaixo aqui dá 20. Pode ser que a alternativa fique assim, 13 sobre 20, ou pedir o número decimal, sem problema. Aí é só você dividir o 13 por 20 para saber aí o valor do número decimal. Vou fazer aqui rapidinho para você. Não tem como dividir, a gente coloca um 0 e um 0, 130 dividido para 20 vai dar 6. 6 vezes 20 é 120, sobram 10. Vou acrescentar mais um zerinho novamente e aí vai chegar a minha resposta, né? 5 vezes 20 dá 100 e não sobra nada. Então, 13 sobre 20 equivale aí a 0,65, tudo bem? Então, questões podem perguntar dessa forma, onde ele te dá uma função, te dá uma lei de formação e pede valores de entrada para serem multiplicados, somados, divididos, dependendo de uma expressão. É só você fazer separadamente e depois cumprir com o que foi pedido, tá bem? Eu vou te colocar mais um exemplo aqui, porque isso pode também aparecer, onde ele te dá uma função, vou colocar aqui a função p. P de x igual a 2x mais 3, como por exemplo, e ele pediu o seguinte: quais os valores de x possível para que o meu p de x, né, o meu resultado, seja igual a 60? Qual seria então o valor de x necessário? Lembra daquilo que eu falei sobre o que é uma função? Cada valor de x gera uma resposta. Então, como 60 é essa resposta, né, esse valor final, nós só temos apenas um valor possível para x, para chegar nisso aí, principalmente porque nós estamos falando de uma equação do primeiro grau, tá? Então, vamos lá. É só pegar a minha função, 2x mais 3, e igualar ele a 60, porque é isso que nós queremos como resultado, não é? E aí nós temos uma equação do primeiro grau, onde nós temos que deixar a letra x isolada. Passa o 3 para o lado de lá, ele vai vir subtraindo. E esse 2 depois a gente vai passar dividindo, tá? Então, fica 2x igual a 60 menos 3. 2x será o quê? 60 menos 3 dá 57. E x será 57 dividido por 2, tá? 50 dividido por 2 vai dar 25. E 7 dividido por 2 é 3,5. Então, 25 com mais 3,5 vai dar 28,5. 28,5. Então, esse é o valor de x possível para que essa função me dê um resultado, né, uma saída igual a 60. Ok? Isso pode virar números decimais, pode ser de uma forma de uma equação de primeiro grau, equação do segundo, ou equação de qualquer grau ou de qualquer maneira, tá bom? Vamos então entender o que é domínio e imagem. O domínio, gente, são todos os valores possíveis para x naquela função. Mas, Gutierrez, você não falou que às vezes eles são únicos? Ou às vezes só trocam de sinal, um mais e um menos? Bom, quando eu falo x possíveis, é quando eu quero considerar que a minha função, aqui ó, f, h ou p,
ela pertence aos números reais. Então, se essa função ela é saindo dos números reais para números reais, nós queremos saber quais números reais são possíveis. São todos? Há alguma restrição? E é isso que a gente precisa trabalhar, porque existem questões de concurso em que as perguntas são sobre isso. Qual das alternativas demonstra um intervalo ou então o domínio da função? Então vamos descobrir quais são os domínios de cada uma dessas funções aqui, tá? A função 3x mais 1, ela não tem nenhuma restrição. X pode ser positivo, x pode ser negativo, x pode ser fracionário, número decimal, pode ser até algum radical, né? Onde você tem lá uma raiz, tudo bem? Não tem problema. Nessa aqui ela não tem nenhuma restrição. O cuidado que você deve ter é nessas outras aqui. Mas como é que a gente escreve então a função, ou melhor, o domínio dessa função f? Bom, tem a maneira matemática de se escrever, né, algébrica, que é a seguinte. Ó, o domínio dessa função será, eu abro aqui uma chave, x pertencente aos reais, porque a função ela está baseada nos números reais, tal que, esse tal que pode ser uma barrinha ou um ponto e vírgula. Nesse caso, como não tem nenhuma restrição, ele só vai ficar assim, x pertencente aos reais. O tal que é como se dissesse assim, ó, espera, ainda tem uma restrição, que vai ser o caso dessa daqui de baixo, ó. Frações, a gente de cara precisa saber que o número de baixo, o denominador, não pode ser zero, tá? Porque se eu tiver um denominador zero, tipo assim, ó, 3 sobre 0, que número isso representa nos números reais? Fica uma indeterminação matemática, porque se eu dividir 3 por 0, pode ser qualquer valor o resultado, porque qualquer coisa vezes 0 vai dar 0 e você não consegue chegar a uma solução, tá bem? Então 0 não pode ficar como resultado ali no denominador. Então, como ali no meu denominador só tem um x, basta eu dizer que x pertence aos reais, assim como está escrito aqui, ó. Vou duplicar essa parte, copiar e colar. E colocar aqui, só que eu vou apagar aqui e colocar a restrição, ó. Colocar aqui uma barrinha do tal que x tem que ser diferente de zero. Já que só tem ali um x, não precisa escrever mais nada. Agora olha essa de baixo, além do x tem um x mais 5, então não necessariamente x não pode ser zero, mas x mais 5, todo o conjunto que está ali embaixo, não pode ser igual a zero. Então a gente faz isso, ó, x mais 5 tem que ser diferente de zero. Faz aí como se fosse uma equação do primeiro grau, ó. Passa o 5 para lá e vai ficar x diferente de menos 5. E assim você consegue descobrir qual a restrição para essa função, que é o que? X pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de menos 5, porque sendo diferente de menos 5, ali vai ser qualquer outro valor e não zero, tá? Quando ali for menos 5 mais 5 dá zero e não é o que nós queremos. Então, para saber qual é o domínio de uma função, vai logo no ponto fraco dela, vai logo onde ela não pode acontecer. Um outro exemplo de função, certo? Eu vou colocar aqui como Q de x, é aquelas que envolvem radicais. Por exemplo, a raiz de x mais 3. Bom, quando você tem uma função que tem um radical, e você tem que olhar o índice. Porque se esse índice aqui, ó, o índice é o que disse, ela é a raiz quadrada, a raiz cúbica, vai ter ali um númerozinho, só o número 2 que não aparece. Com a raiz quadrada ela fica desse jeito mesmo. Se o índice for par, ele não admite, né, com um índice par, tá aqui, índice par, com o índice sendo um número par, 2, 4, 6, 8, 10, 12 em diante, o conteúdo dessa raiz não pode ser negativo, certo? Ou seja, ali embaixo, ó, raiz de A, por exemplo, A tem que ser um número maior ou igual a zero, tá certo? Porque ela ainda pode ser zero, né? Raiz de zero é zero. Raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, mesmo que não seja exato, mas ela existe nos números reais. Porém, números negativos ali debaixo da raiz, quando é um número par, não podem existir. Por quê? Qual é o princípio de uma raiz quadrada? Exemplo, raiz quadrada de 9 é um número vezes ele mesmo, que dá 9, né? Ó, dá 3. Pois 3 ao quadrado, ou 3 vezes 3, dá igual a 9.
Agora imagina se fosse um número negativo. Como é que eu consigo colocar um número negativo como resultado de uma multiplicação repetida de fatores iguais com o mesmo número apenas duas vezes? Mesmo que eu coloque negativo, ó, menos 3 vezes menos 3, vai continuar dando 9 positivo, tá? Porque sinais iguais numa multiplicação é mais, é o famoso menos com menos que dá mais. Então não tem como acontecer. Não tem como você juntar dois números idênticos em sinal e em valor absoluto que multiplicados entre si dêem um número negativo. Então, se o índice for par, porque vai formar esses pares, né, 2, 4, 6, não pode ser negativo, tá bom? Essa é a restrição. Agora, se o índice for ímpar, tem como, né? Imagina, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso aqui vai dar menos 27. Porque, ó, 3 vezes 3 vai dar 9, positivo. Agora, quando multiplicar com esse 3, vai dar 27, negativo. Então, é possível sim você ter, por exemplo, uma raiz cúbica de menos 27. Isso é possível, tá bom? Então, fica ligado aí no índice, porque você vai poder deduzir ali uma restrição para aquela função e possivelmente, e consequentemente, um domínio para aquela função. Então, x mais 3, nesse caso ali, ó, como é uma raiz quadrada, não pode ser negativo. Então, eu vou fazer aqui do lado, tá? A função q de x sendo igual a raiz quadrada de x mais 3. Para saber o domínio dessa função, nós temos que pegar esse raiz quadrada de x mais 3, ou melhor, só o x mais 3, né? X mais 3 precisa ser maior ou igual a zero. Ó. Maior, porque está aberto aqui para o lado maior, e esse tracinho aqui embaixo garante que também pode ser zero. Passando o 3 para lá, igual uma equação, a gente tem o seguinte, que x tem que ser maior ou igual a menos 3. Tá certo? Ou seja, x pode ser menos 2, x pode ser menos 1, que tá tudo bem, vai dar certo. X pode ser até o próprio menos 3, porque é maior ou igual, tá? Então, menos 3 mais 3 dá zero. Então, ela pode acontecer. Isso aqui é o que a gente vai colocar no nosso domínio, né? Então, o domínio é que x pertence aos números reais, só que com uma condição, que x tem que ser maior ou igual a menos 3. Tudo bem? Então é só pegar o conteúdo ali e colocar a restrição, no caso da raiz quadrada, raiz quarta, raiz de índices pares, nós precisamos ter o conteúdo dessa raiz maior ou igual a zero. E aí você consegue descobrir quais os valores de x são possíveis para ele, e isso é domínio. E a imagem, você esqueceu de falar ali sobre imagem. Imagem, gente, é o resultado da função. Ele é justamente o valor de saída, tá certo? E os valores de saída, eles têm esse nome de imagem justamente porque eles geram uma imagem. Quando você tem ali pares ordenados, né, x gerando um valor y, nós vamos ter um possível gráfico, né, pontos no plano cartesiano. E quando são x, y e z, já é um ponto no espaço, e aí toda a geometria analítica e geometria espacial está envolvida nessa história. Então, quando pergunta qual é a imagem, é justamente a que conjunto ou se tem alguma restrição para que a imagem aconteça. A imagem são os resultados possíveis para aquela função. Tudo bem? Variáveis incógnitas. Assim como eu falei lá no início, as questões elas podem vir pedindo. Primeiro, a imagem apenas, né, ó, f de 2. Eu quero saber quando x é igual a 2. Ó. 2 elevado ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4. Com mais 1 vai dar 5. Aqui embaixo, 3 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado é 9. Com mais 1 vai dar 10. F de 0. Ó, 0 no lugar do x. 0 elevado a 2 mais 1. 0 elevado a qualquer número diferente de 0 vai dar 0. Mais 1, então, fica só 1. Tá bom? E ele também pode perguntar um resultado e pedir quais são os valores de x possíveis, tá? Ó, a letra A aqui tem uma outra função aqui, ó, p de x igual a 2x mais 5. E ele quer, vamos supor que aquilo ali seja de um valor, de algum produto que você paga por litro. Então, quantos reais a gente vai pagar, né, uma função p, se você comprar 12 litros desse produto? Então, fica ali, ó, 2 vezes 12 com mais 5. Faz a multiplicação primeiro, ó, 2 vezes 12 vai dar 24, com mais 5 vai dar igual
a 29. E isso será o meu resultado. Mas ele também pode dar um P de X. Vamos supor que uma pessoa, né, uma situação hipotética, ela viu que a sua conta resultou em R$ 50. Então eu quero saber quantos litros ela comprou desse produto. Então eu vou pegar a minha função, ó, 2x mais 5, e vou colocar como resultado 50, porque aí eu vou descobrir que valores para esse x aqui são possíveis para que o resultado seja 50. Então vamos passar o 5 para lá, ficando 2x igual a 50 menos 5. E em seguida passar o 2 dividindo, né? Ó, o 2 vai passar aqui por baixo. Sempre coloco aqui porque às vezes dá para cortar, simplificar e tudo mais. 45 dividido para 2. E não fuja dos decimais, viu? Eles vão aparecer. 40, a metade é 20. E a metade de 5 é 2,5. Então 22,5 é o valor necessário de X, né? 22 litros e meio são necessários para que o resultado dessa compra seja R$ 50. Tudo bem? Então, finalmente, dado essas considerações iniciais sobre as funções, e eu usei aqui funções de primeiro e de segundo grau, e você nem percebeu, né? Talvez tenha percebido, vamos especificamente falar da equação do primeiro grau. Porque na equação do primeiro grau, ela tende a ter um x, sempre será com o valor x elevado ao expoente 1, tá certo? Não havendo expoente, você já sabe que também é 1. E por isso chama de primeiro grau. A de segundo grau vai ser elevado a 2, a de terceiro grau é elevado a 3 e assim sucessivamente. E elas têm uma estrutura, tá? A estrutura é essa, ó, AX, onde o A não pode ser zero. A é o que eu estou falando, são números, qualquer número pertencente aos números reais, ele não pode ser zero, senão a função deixa de existir, tá bom? E uma peculiaridade da função do primeiro grau é a função afim, e ela é a das que mais aparece. Vou dar um zoom aqui para mostrar a você. Na função afim, cada um dos coeficientes, né, dos números que fazem ela, que compõem a sua estrutura, eles têm uma funcionalidade. O valor B, por exemplo, ele é chamado de valor fixo. Se você vê numa questão falando assim, um valor fixo, um pagamento fixo, um custo fixo, esse é o valor do B. É o valor que não vai ter letra nenhuma grudada nele, ele vai ficar ali sozinho, ou somando ou subtraindo. Ele pode ser também chamado de valor independente e também de valor aquele que não muda, vai ser sempre aquele. Já o valor A, ele é o valor dependente. Por quê? Porque por mais que ele seja uma constante, um número constante, mas ele está sendo multiplicado pelo x, e x ele é variável, x ele depende da situação. X ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, os números que vão ser substituídos. Então, a variável A é justamente o número que depende de alguma coisa. Exemplo, você vai a um posto de gasolina e você sabe que o preço final ele depende da quantidade de litros que você paga. E aí vamos supor que você vai num posto de gasolina e lá o valor está lá R$ 5,50 por litro de gasolina. Esse 5,50 ele faz parte de quê? Da parte dependente. Por quê? É 5,50 para cada litro de gasolina. E aí você colocaria, né, o 5,50 grudadinho com uma letra, porque aí você garante então que esse 5,5 ele vai multiplicar a variável. E aí você vai ter aí, vamos dizer, a função da gasolina, certo? Uma função de primeiro grau. Agora eu vou dar um exemplo de uma função afim, né? Vamos supor que você está ali em um certo produto que vai vendido com uma embalagem, tá? Eu já usei esse exemplo com alguns alunos, de uma caixa de bombons, né? Vamos usar aqui um exemplo da caixa de bombons. Vamos dizer que para essa caixa de bombons ser produzida, ela tem um custo fixo com a embalagem, certo? A embalagem ela sempre será a mesma. Custo fixo com embalagem. Esse custo fixo com embalagem é para garantir que as embalagens sejam sempre iguais, tá? Então, a embalagem, vamos dizer que o custo para isso seja de R$ 2,50. E que há um custo variável com a produção dos bombons, tá? E aí o que vai depender é de qual bombom estamos falando, porque tem ingrediente mais caro e tem ingrediente mais barato. Então, vamos dizer que a parte variável, né, o preço que depende,
é o valor de cada bombom. Então nós vamos ter lá numa caixa, vamos dizer que essa caixa contenha 10 bombons, tá? 10. Então será 10 bombons cujo custo dependa, né, dependentes do sabor. Então dentro dessa caixa cabem 10, mas o valor vai depender do sabor, tá bom? Então como é que a gente pode montar uma função relacionando isso? Porque existem questões sim de concurso em que as alternativas são várias funções, você tem que escolher a correta e lá vai estar lá descrevendo essa função. Então vamos lá, vamos falar aqui como custo, né? C de custo. Custo em relação aos bombons, eu vou colocar C em relação a X. E o meu X vai ser justamente quem? Aqui, o sabor do bombom, que é o que depende, né? A parte variável. E aí vamos lá, né? Ó, vai estar montada da seguinte maneira. Nós temos 10 bombons, 10 vezes X, mais o preço fixo, que é 2,50 pela embalagem. Veja que o preço fixo não acompanha nenhuma letra, porque ele é fixo, ele não muda. Mas o que muda, né? O que varia, fica grudado ali com uma letra. Então, 10x. Tá? E aí você vai ver diversas alternativas, tá? As alternativas erradas, por exemplo, podem aparecer assim, ó, C de x igual a 2,5x mais 10. Podem aparecer também assim, ó, 2,5 mais x mais 10, que está errado também, porque tem que ficar grudado, tá? Tem que estar multiplicando a letra com o preço que vai variar, tá bom? Então, toma bastante cuidado. Preço variável e preço fixo. Valor dependente e valor independente. Um outro exemplo aqui, ó, para você entender. Digamos que uma caixa d'água está vazando e ela tem 3.000 litros no início, né? Ela cheia, está com 3.000 litros. E o vazamento é de 3 litros por hora. Vamos escrever então uma função que relaciona esse vazamento. Vamos colocar aqui, ó, um V de vazamento. Pode ser qualquer letra que você quiser, inclusive o F de X. Então, vamos colocar aqui V e um T para o tempo, tá certo? Porque ó, a variável ó, varia por hora. Então, a parte variável fica grudada a uma letra, 3T, e a parte fixa vai ficar aqui ó, separadinha, sem letra nenhuma. Só que tem um porém, né? Ó. O valor 3T precisa estar negativo, porque nós estamos falando de um vazamento. Então, essa parte variável ela é negativa. Ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, ela precisa estar negativa. Essa função também pode ser reescrita da seguinte maneira, né? V de t, colocar o 3.000 na frente e depois menos 3t. Tudo bem, tá? Porque aí a ordem dos fatores não altera o seu resultado se você garantir que cada um está com o seu sinal corretamente. Ó, o 3.000 continua positivo e o menos 3t continua negativo, tá certo? E as alternativas podem estar variando, né? Misturando, colocando vários números diferentes. Então tome bastante cuidado. Parte variável e parte independente. Ou, que a gente costuma dizer, o que é fixo e o que é variável. Aí vem uma pergunta B, né? Vamos utilizar essa função. Ó. Após 6 horas, qual será o V? Então, após 6 horas, trocando o T por 6, vai ficar da seguinte maneira, né? O vazamento em 6 horas. O vazamento em 6 horas será aqui, ó, 3.000 menos 3 vezes 6, já que T é 6, né? O meu tempo é 6 horas. Então, eu tenho que trocar ali a variável, a letra, pelo que foi pedido. 3.000, então, menos 3 vezes 6 dá 18. Eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, antes de qualquer coisa. Então, em 6 horas, ó, vai diminuir 18 litros dessa caixa d'água, que vai resultar aqui quanto? 2.000. Se você tem 3.000 e tira 20, por exemplo, ficaria 2.980, tá? Mas aí não vai ser só 80, né? Ainda tem esses dois aqui que não foram tirados. Então fica 2.982 litros nessa caixa d'água. E aqui a pergunta: quanto tempo, né? Ó, qual é o tempo? Quantas horas vão se passar para que a caixa d'água tenha vazado 600? Eita, Gutierrez, vamos trocar então o T por 600? Não. 600 é o nosso resultado, né? 600 é o final, é a resposta à nossa função. Então, vamos pegar aqui a nossa função, ó, 3.000 menos 3t, o t permanece como uma letra,
Esse 3.000 agora que está somando, eu vou passar subtraindo, tá? E ele vai ficar assim, ó, menos 3t igual a 600 menos 3.000. E tudo bem ficar assim, se ficar negativo não tem problema, tá? Vamos lá, ó, o t, depois eu vou passar esse menos 3 dividindo e vai ficar da seguinte maneira. 600 menos 3.000. Como é que a gente faz uma conta dessa, Gutierrez? Ó, imagina que você tem 600 na conta e tem uma dívida de 3.000. Quando essa dívida pagar, né, só vai pagar 600 dela. E você ainda vai continuar devendo 2.400 e por isso permanece negativo. Já o menos 3, ele vai passar aqui dividindo. Gutierrez, mas não deveria ficar mais 3, não? Não. Quando você troca de lugar, não necessariamente é só o sinal, é a operação que muda. Então, ali a operação de multiplicação significa que se eu passar ela para o outro lado, ela vai virar uma divisão e o sinal do número não vai mudar, tá bom? Ele só vai mudar quando ele apenas está somando ou subtraindo, que aí você faz essa troca, tá certo? Então lembre-se, aquilo que está grudado na letra sempre passa por baixo, sempre vai passar do outro lado dividindo. Então o meu T será o seguinte: 2.400 dividido para 3 vai dar 800, tá? Por quê? 24 dividido para 3 dá 8, com os dois zeros. Como os sinais aqui são iguais, ó, menos e menos, então o resultado é positivo mesmo. T igual a 800 horas. Então, após 800 horas, essa caixa d'água vai ter vazado 600 litros. Eu sei, a operação aqui e a situação é bastante fora, né, do comum, mas é para te ilustrar e te mostrar como uma questão pode te pedir a função. Ele pode te dar um valor para a incógnita, a variável, e pedir a resposta, ou ele te dá a resposta, né, o retorno, e quer saber que valores geraram esse retorno, tá certo? No caso aqui foi o T, em outras situações pode ser também a letra X. Agora vamos falar do gráfico. É algo que é cobrado menos em alguns concursos, mas saiba que você precisa tomar bastante cuidado com os coeficientes da função do primeiro grau. Por quê? Porque aí, ó, o B, ele representa exatamente os valores que vão cortar no meu eixo X, melhor, no meu eixo Y. Então, toma cuidado com isso daí, porque alguns esquecem de um assunto muito importante que parece não estar dentro do edital, mas faz parte das funções, que é o quê? É o plano cartesiano. Ó, eu vou desenhar aqui um plano cartesiano, tá certo? Isso. E vou posicioná-lo aqui na minha malha quadriculada para ficar mais fácil de todo mundo ver, tá bom? Vou até aumentar um pouco mais essa malha, certo? Formatação aqui do plano. Isso, pronto, ficou bem melhor agora, vocês vão conseguir ver com mais detalhes. E assim, vou só selecionar mais uma vez aqui para colocar esse plano aqui em cima das linhas. Pronto. O plano cartesiano, ele tem no seu eixo horizontal o eixo X. E no nosso eixo vertical é chamado de eixo Y, porque os valores de X vão estar repousados e a partir desse eixo horizontal e o Y no eixo vertical. Eu vou enumerar aqui os meus eixos para todo mundo ficar vendo, né? Ó, com tracinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos concursos, ele não vai pedir para que você desenhe, tá certo? Porém, as alternativas vão estar com gráficos que podem te confundir. Então, como é que a gente faz de maneira rápida, sem perder muito tempo, fazendo tabela, fazendo lá uma listinha de valores para descobrir entre X e Y e marcando pontos e tudo mais? Eu vou te ensinar agora. Então, exemplo, f de x igual a x mais 2. Ó, o valor independente, né, esse valor aqui que é o B, ele é responsável direto pelo eixo Y. Então, se o eixo Y vai ser ali no 2, eu vou procurar aqui, ó, o número 2 no meu eixo Y, ó, 1, 2, e vou marcar um pontinho lá, ó. Marquei esse pontinho e aí a gente consegue ter que ali vai passar o gráfico, tá? Exatamente ali vai passar esse gráfico. Agora para o eixo X, ó, para o eixo X, vou deixar aqui marcadinho um pontinho. Para o eixo X eu tenho que pegar a minha função x mais 2 e igualar ela a zero. Por quê? Porque só quando y é zero, o resultado é zero, que eu consigo descobrir qual o valor de x que ele vai passar em cima do eixo, tá? Então, resolvendo aqui, ó, passando 2 para lá vai ficar negativo, x é igual a menos 2. Então, vou procurar aqui, ó, o menos 2, ó, aqui é o menos 1, aqui será o menos 2. E vou marcar um pontão lá nele, ó, um ponto, pronto. Aqui é 1, 2, 3, aqui é a parte positiva.
Então, entre esses dois pontos vai passar o meu gráfico F. Tá? Eu vou colocar aqui ele de laranja e vou passar uma reta ali. Lógico, ninguém vai desenhar, como eu falei para vocês, no concurso, mas vai ter a alternativa correta e você precisa estar atento aonde é que ela passa no eixo X e onde ela passa no eixo Y. Marcando aqui uma reta, vou só agora deixar ela maior, mais para cá e mais para cá. Então ela vai passar nesses dois pontos, ó. Passa no 2 positivo, porque o valor do coeficiente B, ou seja, o valor independente é 2, e passa no eixo X ali em menos 2, porque quando eu zerei a minha função, né, coloquei ela igual a zero, eu descobri esse valor para X. Vamos para mais um exemplo, então, ó. 2x mais 2. De cara, novamente, a minha função aqui, ó, no eixo Y vai cortar no 2. Né? Dessa vez eu vou fazer agora de vermelho esse gráfico. Né? Então ele vai passar aqui no 2. Já para saber o valor de x, eu coloco ali, ó, 2x mais 2 igual a zero. Igual ali a função a zero que a gente descobre. Passando 2 para lá, fica menos 2. X é igual a menos 2 sobre 2. 2 dividido para 2 vai dar 1. Só que como os sinais são diferentes, vai ficar menos. Então será aqui agora no menos 1. Ó. Ele vai passar aqui. Então fazendo uma reta, novamente aqui, ó, entre o menos 1 e o 2. Vou só aqui ajeitar um pouquinho a angulação. Isso. E agora vou esticar a minha reta. Observa que ela passa de um jeito diferente, porque a angulação dela, né, o eixo onde ela passa no eixo X é diferente da função f, tá bom? E isso quem determina nessa angulação é justamente o coeficiente A, é o coeficiente que está grudado à variável, né? Então ele é que determina meio que o ângulo em que a minha reta vai passar. Todas as funções afins, funções do primeiro grau, elas são uma reta. Então, se você vê alternativas que tem uma curva, que tem uma bolinha, que tem uma parábola, que tem alguma ondulação, já está errado. Você já elimina aquelas alternativas, porque a função do primeiro grau ela é uma reta. Tudo bem? Vamos aqui para mais uma. Dessa vez, ó, onde o coeficiente A é negativo. E vocês vão ver qual a diferença quando você coloca esse coeficiente A negativo. A função ela será decrescente. É isso mesmo. Se você observar o valor que acompanha o x, se ele for positivo, a sua função irá crescer, será uma reta crescente. Agora, se ele é um valor negativo, como essa função h, ela será decrescente. Então, eu vou pegar aqui um lápis na cor verde para a gente poder fazer o cálculo dessa, tá? Ó, a gente sabe que ele vai cortar no 1 positivo aqui no eixo y, tá certo? Então, aqui ó, no 1, no eixo y, 1 positivo. E para saber o eixo x, eu vou igualar a minha função a zero. E ela vai ficar da seguinte maneira. Menos 2x é igual a menos 1, porque ele veio do outro lado. X será menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre menos 2, tá? 1 sobre 2 é 0,5, né? Você divide R$1 para duas pessoas, fica 50 centavos. Mas quando nós temos números com sinais iguais, ele será positivo, tá? Então, no eixo x aqui, ó, vou procurar onde é o meio, é bem aqui, ó, entre o 0 e 1. E vou passar agora uma reta entre os dois para você ver como é que vai ficar o gráfico decrescente entre eles, tá? Ó, daqui para cá. E agora vamos esticar essa reta. Vou ter que girar ela só mais um pouquinho aqui. Agora é só esticar ela para cima aqui. E pronto, tá feita a nossa função. Veja, a função verde, né, a função aí que determina a h de x, ela é decrescente, justamente porque o coeficiente A determina também se a função será crescente ou decrescente. Então, o cara que acompanha o x, se ele for positivo, a função ela cresce. E o cara que acompanha o x, se ele for negativo, a função ela decresce, será uma reta descida, tá certo? Então, vamos ver agora o contrário. E se nós tivermos um gráfico com duas funções e ele perguntar qual é a função, qual é a lei de formação dessas funções, apenas olhando o gráfico? É possível? Com certeza, meu amigo. Vamos descobrir cada uma de cada vez. Primeiro, montei aqui a estrutura. Ó. F de x é igual a x mais b, onde b é justamente onde ele passa no nosso eixo y, né? Ó, meu eixo y. Então, de cara ali, ó, a função f, essa função vermelha, ela tem ali o coeficiente b sendo o número 3. Então, b vai ser igual a 3. Ó. A gente já sabe aqui, ó, de cara,
qual é a função onde ela passa ali no eixo y, é o valor 3. E para saber o a, Gutiérrez, então, ó, da mesma forma que a gente fez da outra vez, a gente vai igualar a nossa função a zero. E onde é que ela vai acontecer, essa igualação, né? Igualação, se essa palavra existe, a zero. É bem aqui, ó, onde ele passa aqui, ó, no menos 2. Que ponto é esse menos 2 aqui, ó? Nos pontos cartesianos, as coordenadas cartesianas, você tem aqui, ó, que o valor de x é menos 2 e o valor de y é zero. Então, a gente vai trocar, ó, trocando, né? Usando, vamos colocar aqui, ó, usando o ponto menos 2 e 0, onde o primeiro é o valor de x e o segundo é o valor de y, nós vamos aplicar ela na nossa função, né? Onde no lugar de x eu vou botar menos 2, ó. A vezes menos 2 mais b. O b a gente já descobriu, né? O b tá ali, ó, 3. Vou colocar uma seta aqui para você ver. E isso será igual ao meu y, né? Minha f de x também pode ser chamada de y. Ela vai ser igual a zero, tá? Então, vamos passar tudo para o lado de lá e ficarmos apenas com a letra A isolada. Então, o mais 3 vai virar menos 3. E o menos 2 aqui, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então, o meu A será menos 3 dividido por menos 2, tá? 3 dividido por 2 dá 1,5. Sinais iguais vai ficar mais, tá? Então, mais 1,5. Descobrimos então que o nosso A, nosso coeficiente A, é 1,5 e também pode ser o 3 sobre 2, tá? Pode ser na forma fracionária também. Agora basta a gente montar, organizar agora a nossa função adequadamente, né? Então nossa função f, vou colocar ela aqui, ó, f de x será ax mais b, né? 1,5, que é o A, x mais o meu b, 3. Pronto. Está aqui feita a nossa função do primeiro grau, uma função afim a partir de um gráfico. Então é simples, olhou no eixo y, aquele ponto ali é o b. Olhou no eixo x, olha aquele ponto de forma completa, né? Que vai estar uma parte de x e o y vai ser zero. E substitui na sua função como se fosse uma equação do primeiro grau, onde o a vai ser a nossa incógnita, o nosso alvo que será isolado. Mais um exemplo para nós. Agora o exemplo da função g. Eu vou dar um pouco mais de zoom, ó, essa azul aí, ó. Observa onde ele está passando aqui no eixo y, está passando aqui no 1, tá vendo, ó? Aqui ó, no 1. Então a gente já sabe, vou colocar aqui de azul, ó. A gente já sabe que o nosso coeficiente b é igual a 1 positivo, tá certo? Agora falta descobrir o nosso coeficiente a. E para isso a gente vai passar aqui no outro ponto onde ele corta no eixo x, ó, que é o ponto 3, 0. Ó, o primeiro é x, o segundo é y. Ponto 3, 0. Esse ponto 3, 0 a gente vai trocar agora x por 3 e y por 0. Então será a vezes x, que é 3, mais o meu b, que eu acabei de marcar aqui, ó, 1, tem que ser igual a 0. Passa todo mundo para o lado de lá, ó. Quem está somando vai subtrair, quem está multiplicando vai dividir. Então a será igual a menos 1 sobre 3. Mais 1 virou menos 1 e vezes 3 virou dividido por 3. E aí eu posso deixar assim mesmo, tá? O meu B, meu A, será menos 1/3. Por quê? Primeiro, a função ela é decrescente, tá vendo? Se você observar ali, ela é decrescente, confirmando a nosso cálculo. E outra coisa, 1 dividido para 3 vai dar uma dízima periódica, então é melhor deixar ele dessa forma mesmo. A gente vai lá e deixa 1/3 mesmo. E vamos montar a nossa função, ó. A função g de x será igual a menos 1/3 de x mais 1. Mas também pode ser escrita da seguinte maneira, ó, g de x, 1 vezes x é o próprio x, então eu posso colocar assim, ó, menos x sobre 3 com mais 1. Tudo bem? Então veja como nós conseguimos, a partir de um gráfico, extrair a lei de formação daquele gráfico, daquela reta, daquela função do primeiro grau. Eu espero que você tenha entendido sobre essa aula, que tenha compreendido cada um desses conceitos, porque eles serão muito utilizados e muito necessários nos nossos exercícios, que acontecerão em um outro vídeo, tá? Então, até a próxima, bons estudos, bom raciocínio e até mais.